Sexto ano, nós estamos finalizando os nossos conteúdos do terceiro bimestre. Nós estudamos porcentagem, estudamos os conceitos de estatística e geometria plana. Corrigimos alguns exercícios e agora nós vamos concluir a correção das atividades 5 e corrigir a atividade 6. É importante que aqueles alunos que ainda não realizaram os exercícios ou que não enviaram para o e-mail, enviem o mais rápido possível. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo ou em relação à realização das atividades, é só entrar em contato durante os nossos plantões. Segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Os alunos que estão indo nas aulas presenciais, nós olhamos o caderno nas próprias aulas, então não precisa enviar as fotos das atividades. Bom, a atividade 5 ficou faltando corrigir a página 336, exercício de número 9. Considere a tabela a seguir, com o desempenho de 4 equipes nordestinas no Campeonato Brasileiro de Futebol. Quando nós estamos estudando estatística, nós vimos que ela é basicamente pesquisas de informações. Bom, e para divulgar essas pesquisas, geralmente utiliza-se tabelas ou gráficos. As tabelas, elas têm colunas e linhas. E aí é só você ficar atento a essas colunas e essas linhas e essas informações para poder responder as questões. Aqui nós estamos falando das linhas com os times. Então, nós temos o América, Bahia, Fortaleza e o Sport. E as colunas representam a vitória, empate, derrota e o total de partidas que cada um desses times fizeram ao longo do campeonato. Então, o América, ele ganhou 4 jogos, empatou 3, ou sofreu uma derrota, dando um total de 8 jogos. O Bahia teve 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, num total de 9 jogos. Fortaleza, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, dando um total de 13 jogos. O Sport, 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, dando um total de 11 partidas. Com base nessas informações, nós vamos responder as questões A, B e C. Questão A. Com base nessas informações, podemos dizer qual das equipes teve o melhor desempenho? Bom, para ter um melhor desempenho, ela tem que ter mais vitórias e menos derrotas. Pelo número de jogos que nós temos aqui, nós podemos analisar que quem teve o melhor desempenho foi o Sport. Observe que o Sport teve 11 jogos no total. Porém, desses 11 jogos, ele venceu 9. Ele venceu uma proporção muito grande de jogos. Houve apenas um empate e uma derrota. Se observar os outros times, eles têm um número maior de empate e de derrotas. Letra B. Qual é a média de partidas disputadas pelas equipes? Bom, média é você encontrar um valor central. Então, as médias, elas são valores centrais. Quando eu tenho uma série de valores e eu quero saber o centro desse valor, eu calculo a média. Aqui ele está falando a média em relação ao número de partidas. Ou seja, eu vou olhar o total de partidas de cada time, vou somar esses valores e vou dividir pela quantidade de valores que nós somamos, ou seja, pela quantidade de times. Então, eu vou ter, para calcular a média, eu vou ter que somar 8 partidas do América, mais 9 partidas da Bahia, mais 13 partidas do Fortaleza, mais 11 partidas do Sport. Bom, ficaremos com M. Esse M indica que é uma média que nós estamos calculando.
vai ser igual a 8 partidas, mais 9 partidas, mais 13 partidas, mais 11 partidas. Como nós estamos somando 4 números, então eu vou dividir por 4. Bom, 8 mais 9 é 16, 17, aliás. 17 mais 13 é 30. 30 mais 11, 41. E eu vou dividir 41 por 4. 41 dividido por 4, 10,25. Então, em média, nós temos 10 jogos. Letra C. Qual é a média percentual de vitórias das equipes na competição? Aqui eu tenho que analisar que eu quero a média, mas eu quero a média em relação à porcentagem. Então, forma percentual é quando você escreve um número na forma de porcentagem das vitórias das equipes. Então, eu vou analisar a primeira coluna. O América teve 4 vitórias de um total de 8 jogos. O Bahia teve 3 vitórias de um total de 9 jogos. O Fortaleza teve 8 vitórias em um total de 13 jogos. E o Sport teve 9 vitórias de um total de 11 jogos. Como ele é que é a média percentual, eu vou começar pela média do América. Então, o América jogou 4 jogos, ele ganhou 4 jogos de um total de 8 jogos. Então, o 4 vai ser o numerador, o 8 vai ser o denominador. Como ele pediu essa resposta em porcentagem, então eu multiplico por 100. Então, você vai fazer 4 sobre 8 vezes 100. 4 vezes 100 é 400, dividido por 8, 50. Então, ele ganhou 50% dos jogos. Letra B, Bahia, o time Bahia. Ele ganhou 3 jogos de um total de 9 jogos que ele disputou. Então, nós vamos ficar com 3 dividido por 9 vezes 100, porque nós queremos essa resposta em porcentagem. Então, vou multiplicar o 100 por 3, vai ser 300. 300 dividido por 9, 33,3%. Agora, nós vamos calcular a porcentagem de vitória do Fortaleza. Ele ganhou 8 jogos entre 13 que ele participou. Então, vai ser 8 numerador, 13 denominador. E eu vou multiplicar por 100, porque eu quero essa resposta em porcentagem. 8 vezes 100, 800, dividido por 13, 61,5%. Agora, nós vamos calcular a porcentagem de vitória do Sport. Ele ganhou 9 jogos, de um total de 11 jogos que ele participou. Então, 9 é o numerador, 11 é o denominador, e eu vou multiplicar por 100, porque eu quero a resposta em porcentagem. 100 vezes 9, 900, dividido por 11, 81,81%. Observe que cada time teve uma porcentagem. Na letra A, ele perguntou qual teve o melhor desempenho. Se você levar em consideração que as vitórias, você vai ver que a questão C, ela confirma a nossa resposta, que realmente o Sport, ele teve o melhor desempenho, já que ele ganhou 81,81% de todos os jogos, do total de jogos que ele participou. Já o Fortaleza, apenas 61,5%, o Bahia, 33,3%, e o América, 50% dos jogos. Pessoal, nós concluímos, então, a correção das nossas atividades 5 e também concluímos as nossas atividades relacionadas à porcentagem e relacionadas à estatística, gráficos e probabilidade. Agora, no próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios, mais relacionado com geometria.